Olá amigos do canal Recarga K, que sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E esse é o vídeo, é o 14º vídeo da Maratona da Recarga. Estamos aí, quantos vídeos que será que vai ter essa Maratona da Recarga, hein? Pelas dicas dos amigos, eu não sei quando que a gente vai parar, porque tem um pessoal aí conversando com a gente, né? Tanto amigos pessoais como inscritos que às vezes mandam mensagens aí privadas pra gente dando ideia. Isso é muito legal, porque assim, chega uma hora que a cabeça da gente aí dá uma parada, né? Qual que é o objetivo desse vídeo? Falar sobre o estojo. Então a gente tem até aqui, como vocês já viram aí nos vídeos anteriores, a gente fez uma impressão 3D de um modelo desse aqui cortado, né, que a gente já até mostrou aí. Esse aqui também é o modelo, né? Isso aqui é uma representação do calibre 9x19, que é o 9mm Luger, que ele é cônico, né? Inclusive esse, eu já até medi aqui, ele é cônico mesmo. Então a gente bora pro vídeo, a gente vai falar um pouquinho desse estojo. Quanto que na recarga de munições, quanto que dura? Todo mundo pergunta para mim assim, a pergunta que eu mais recebo do estojo é assim: quantas recargas aguentam um estojo de munições, né? Um estojo desse aqui. O estojo ele vai depender muito da carga que você faz. Se você trabalhar aí, vamos falar do 9mm, né? Porque a gente tem estojos aí de vários tipos de calibres e muitos deles, a maioria, né? A maioria dos calibres eu não tenho acesso, nunca tive, né? Acho que nunca a gente vai ter, porque tem muito estojo, tem muito calibre no mercado, né? Principalmente calibre de garrafa, que é um calibre que eu nunca recarreguei, já vi amigos recarregando, mas eu particularmente nunca pus a mão, nunca recarreguei. A gente tem um amigo aí que recarrega e nos ajuda muito, que é o Ricardo Moraes, que ele é lá de Brasília, amigo nosso aí, querido aí, ajuda muito. Ele com certeza vai colocar aí no comentário quantas recargas quantas recargas um estojo de garrafa do 556 dura. Eu acredito que deve ser, não tenho certeza, por isso que eu vou falar nesse termo, que seja igual ao calibre de pistola, de revólver. Tudo vai depender da carga que você coloca aqui dentro. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem aqui, exemplificando o calibre 9mm. A velocidade padrão dele é 1100 fps. Essa é por que a gente fala que é essa? Porque se você pegar lá no manual de recarga da CBC, está lá, tem vários testes que foram feitos lá com as pólvoras desse calibre, que as mais conhecidas são 222, a 246, a 266, a 231, a 217, e isso para projéteis leves, né? Para projéteis aí de 115 a 124. Claro que respeitando aí, acho que a única que é para 115 é a 222. Se eu errei aqui, depois eu corrijo na hora de editar. A 246, 266, 217 e a 231 já é para projéteis de 124 grains. E a gente tem, eu estou falando de CBC, tá? Porque assim é que eu mais tenho de cabeça aqui todos os dados. E a gente tem a 207 e a 210, que são para projéteis mais pesados, que no caso para projéteis de 147 grains. Mas por que eu estou falando isso se eu estou falando do estojo? Isso aí também a gente vai repetir quando a gente for falar de projétil, vai falar de pólvora, porque tudo tem uma combinação aqui na recarga. Quando eu uso uma carga padrão, que é a que eu devo ter como referência, por isso que a gente sempre dá a referência da CBC, porque tem o manual está atualizado, a gente tem outras pólvoras, mas aqui tem um laboratório balístico, que é uma referência mais conceituada, é a CBC. Quando você faz isso no calibre 9mm, a pressão desse cara de trabalho, mas vamos ter uma base aí como 35.000 PSI de pressão, imagina. Dentro desse estojo, é exercido aqui dentro uma pressão muito grande para esse projétil ser lançado. Ele tem que o quê? Comportar essa pressão.
Então, por que a gente aconselha ter ali como referência o padrão do fabricante? Para você não exercer pressão demais aqui, porque tudo isso aqui foi dimensionado. Como referência, a gente tem a SAAMI como referência para nós. Então, se você usar dentro dos critérios que o fabricante recomenda, você não vai ter problema nenhum. Se você exceder essa pressão, o que vai acontecer? O estojo não vai aguentar, a arma não vai aguentar, você vai ter aí um acidente e esse acidente pode ser muito grave. Então a gente sempre frisa, sempre fala nas nossas lives, sempre usa o que o fabricante recomenda. É claro que recarga é uma experimentação, mas para isso você já tem que ter um conhecimento, você tem que ter aí aparelhos que nem o cronógrafo, que é o aparelho que a gente tem de referência para ter a velocidade, para você ver se você não está exercendo uma pressão dentro do seu equipamento fora do normal. Voltando aqui. Então, esse camarada aqui, ele vai durar de acordo com a pressão que você exercer aqui. Se você fizer as recargas de 9 milímetros padrão, a média, porque isso aí não é uma conta precisa, a média de recargas que ele aguenta, é de 15 a 20 recargas. Aí ele começa a rachar, ele começa a perder a sua função, aí você tem que descartar. Né? Outra coisa que eu queria falar do estojo, depois eu vou até, quando a gente for para a bancada eu vou mostrar alguma coisa. Quando você exerce pressão aqui, usa uma pólvora que não é recomendada, você começa a ter uns efeitos visuais aqui. Então ele começa a dilatar mais do que... Porque isso aqui ele dilata, mas ele retorna parte da dilatação dele, porque o que o estojo acontece na hora do disparo? Ele dentro da câmara, ele não entra folgadinho ali, ele tem uma folga ali para poder entrar, né? Tanto no revólver como carabinas, fuzil, ele tem que ter uma folga ali para ele poder entrar. Então ele entra, só que na hora do disparo, ele não pode continuar com essa folga, porque senão a pressão da pólvora vazaria para trás. Então, quando ele recebe a pressão aqui dentro, o que acontece com o estojo? Ele dilata, ele fecha a câmara, justamente para não vazar nenhum gás para trás, para ele impulsionar o projétil o mais rápido para frente. Quer dizer, se eu perco o gás para trás, eu não impulsiono o projétil para frente. Uma das características de quando o estojo fica preto aqui, uma delas, é que a carga está fraca. Ou você está usando uma pólvora que não é a pólvora recomendada pelo fabricante, tem N funções, mas a mais provável é que você está usando uma pólvora que não seja para aquele calibre, ou a carga que não seja recomendada para aquele calibre. Então, o que vai acontecer? Quando tem a queima, ele não se dilata ou rapidamente ou totalmente. Então, por isso que tem aquele vazamento e fica preto aqui o estojo. Voltando aqui, tudo vai depender do propósito do seu tiro. Então, como a gente é esportista, a gente participa de competições, então se eu faço um tiro de precisão, de longo alcance, eu preciso de uma carga forte, eu preciso de uma carga padrão aí. Eu preciso treinar com ela. Então eu vou estar treinando com essa carga padrão, esse estojo vai sofrer uma pressão ali, claro que dentro dos padrões recomendados, mas ele vai ter um desgaste maior, porque ele tem o desgaste da dilatação, ele até volta um pouquinho, mas depois eu levo na prensa, calibro, abro a boca. Então essas funções que o estojo tem, né, esse trabalho que esse estojo tem, ele vai desgastando, você vai ter uma fadiga do material. E aí esse material ele se torna quebradiço. E normalmente o que começa a rachar é a boca, porque você abre a boca, coloca o projétil, depois você fecha a boca do estojo de novo. Então ele começa a rachar aqui. É o primeiro indício de quando você está fazendo a carga dentro dos padrões que ele vai rachar aqui. Se eu trabalho com uma carga menor, então a vida do meu estojo ela é maior. Eu estava fazendo um estudo desse e eu tenho até alguma coisa anotada, mas eu tenho estojos aí com mais de 40 disparos
que ele ainda não rachou, ele está assim, depois eu vou mostrar na bancada, ele não dá nem para ver aqui o que está escrito. Então quando a gente for para a bancada, eu vou mostrar isso aí para vocês. Então, meus estojos, no começo eu separava tal, né? Hoje em dia eu separo assim, os velhos dos novos. Mas antigamente eu separava NTA, Luger, Treina, eu separava eles, marcavam. Mas quando começou assim, ultrapassou 30 recargas ali, eu parei de marcar, tá? Eu parei de marcar, eu tinha feito um outro teste que eu comecei a fazer com estojo, peguei uns estojos e não lavei, comecei a fazer sem lavar. E recarreguei várias vezes, passou de 20 recargas sem lavar, e lavar não é uma necessidade para recarregar, que a gente vai falar. E aí o que aconteceu? Eu, por descuido meu, misturei esses estojos e eles foram lavados. Porque assim, na correria, né, a gente toda hora está fazendo uma coisa diferente, eu marcava esses estojos e esses estojos eu não lavava. E passou, acho que se eu não me engano o número que eu tinha marcado eram 23 recargas sem lavar nenhum. Eu preciso lavar o estojo para recarregar? Não. Não existe nenhuma informação técnica que eu preciso lavar os estojos para recarregar. Por que a gente lava então? Porque no meu caso, eu lavo porque eu pinto o estojo, né? Então o meu estojo ele fica pintado. Por que eu pinto? Porque nós vamos no clube e eu preciso recolher o meu estojo. Se mistura lá com outro atirador ou do clube, como que eu vou diferenciar? Então eu tenho que pintar ele. Como o meu estojo está pintado e eu preciso repintar, eu preciso lavar ele, né? Sem contar que também não tem trabalho nenhum, né? No meu caso, eu tiro a espoleta, jogo lá no tamboreador, né? Vocês sabem, a gente tem 3 tamboreadores. Agora, precisa lavar? De jeito nenhum. A gente tem amigos aí que nunca lavaram o estojo, né? Eles nunca lavaram, não tem essa necessidade. Uma outra coisa que tem necessidade é se a pessoa vai para um clube aberto, né? Um outdoor. Um clube que é aberto, que tem terra, pedra, então o estojo cai lá, suja. Então, na hora de eu usar na prensa, eu posso riscar a minha matriz de recarga, meu DAI. Nesse caso, tem que lavar, né? Mas só nesse caso, se você colocar esse estojo em de repente ele caiu no óleo, por uma questão de sujeira, nesse sentido aí você precisa lavá-lo, porque aí você pode estragar o seu equipamento de recarga. Então é a única visão que eu vejo. Depois vocês deixam no comentário se eu esqueci de alguma coisa, alguma razão, se existe. A gente não é o dono da verdade, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Se vocês encontrarem aí alguma informação técnica que eu precise lavar o estojo para recarregar, vocês deixam aí no comentário. Muitos falam que a gente precisa tirar a espoleta para lavar. Outro mito, isso não existe isso. Ah, mas quando tem a queima da espoleta, ela deixa um carvão aqui, uma fuligem, e aí depois eu não vou conseguir fazer o assentamento. Mito, isso também não é verdade. Por quê? A partir do momento que... Isso é até a lei da física, né? Um corpo não ocupa o espaço de outro corpo físico. Então, quando a espoleta ela está aqui e tem a ação da espoleta, ela entra em ignição, realmente ela forma uma fuligem aqui. Grande parte passa para frente, né? Tem a explosão aqui e tal, né? O processo da munição. Quando eu retiro essa espoleta daqui, né? Quando eu tiro, o local onde ela estava alojada permanece limpo. Não tem nenhuma fuligem que vai impedir eu fazer, a menos que ficou alguma coisa aqui, né? Se eu tirei a espoleta, ficou a bigorna aqui, né? Mas se a espoleta saiu completamente, inclusive ela sai nessa posição. Quando você tira a espoleta, o que acontece? Se ficou algum pozinho, alguma coisa, naquele momento cai. E aí você adiciona a nova espoleta. Então, eu não preciso tirar a espoleta para fazer a limpeza do estojo. Ah, mas você tira? Tiro, mas é uma questão de preciosismo meu. Mas não tem necessidade de tirar a espoleta, não. Eu tiro, já que vai lavar, já lavo ali também. E como eu tenho
eu economizo esse processo, né? Para quem usa a prensa progressiva, isso não faz diferença, né? Porque ele vai fazer isso em uma alavancada só. Tirar a espoleta aqui para melhorar a etapa da recarga, para o cara que tem prensa progressiva isso não funciona. Agora, quem recarrega com uma prensa single faz toda a diferença, né? Que é uma etapa a menos que ele está fazendo ali. Vamos lá, gente, vamos para a bancada agora que a gente vai falar um pouco de estojo, mostrando uns estojos para vocês aí. Bom, pessoal, aqui eu separei um pouquinho, só para a gente falar um pouco só. Claro que não tem todos aqui. Aqui são estojos rachados. Todos os estojos rachados ou que estufou. Estufou, aí a gente acaba... Esse aqui mesmo deve ter sido algum estojo que... É que agora, para pegar aqui, separar, ó, tem um aqui, que ele estufou tanto, não sei se vai fazer foco na parte de baixo aqui, ó. Eu passei, ó, vamos ver se eu consigo... Eu liguei a luz aqui, ó. Essa parte de baixo, vocês estão vendo que tá brilhando? Esse estojo aqui, ele estufou aqui, eu passei no calibrador, ele dá para usar, só que foi descartado. Pelo preço que um estojo ele custa hoje, né? A gente consegue adquirir aí, não compensa você tá colocando um estojo que ele tá comprometido. Porque o estojo, a parte de baixo, ó, tem até um cortado aqui, que a gente já fez até um vídeo sobre ele. A parte de baixo aqui, dessa parte de baixo do estojo, é a parte que ele tem mais material. Se ele estufa, que nem, olha esse aqui sem condições, né? Esse aqui ele teve disparo fora de bateria, ó. Então ele ficou bem estufado aí, ó. Inclusive no canal a gente falou só sobre esse tipo de coisa aí. Esse aqui sem condições de uso, né? Esse aqui acho que ele nem conseguiria voltar você colocando ele ali no calibrador. Então esse tipo de coisa não compensa. Esses aqui são estojos rachados de 9, 380. Esse aqui são de 38 e 357. Ele racha aqui, ó. Ele racha inteirinho. Inclusive eu tinha aqui um exemplar que ele tinha rachado. Eu não sei se eu acabei dando para alguém, porque eu tinha separado aí para dar para um amigo. Eu não sei se eu cheguei, ó, mas ele normalmente racha assim, ó, nessa parte aqui. Sem contar que às vezes você vai colocar o projétil, se a boca não está bem aberta, ó, você acaba perdendo porque ele acaba amassando, né? O 357 e o 38 dá muito esse problema aqui. Você tem muito esse tipo de ocorrência aqui. Então vamos mostrar aqui, né? Aqui a gente tem um exemplar de 32 alto, o famoso 765. Aqui um rachado de 380. Aqui um 9 milímetros. Esse 9 aqui, esse 9 ele tá estufado aqui, ó. Ele tá estufado e o aro dele aqui, ó, tá todo comprometido, ó. Ele, além de estar estufado, essa parte do aro aqui tá comprometida. Aqui a gente tem um... Ah, achei aqui, ó. Esse de 38, ele tá rachado assim, ó. Ele rachou assim, ó. Ele não rachou de comprido, ele rachou aqui assim, ó. Era esse aqui, ó. Aqui nós temos dois exemplares de 40. Aqui a gente tem dois de 45 e com tipos de espoleta diferente, ó. Eu devia ter mostrado isso aqui no vídeo da espoleta, ó. A gente tem aqui um 45 com small e large. A gente tem um estojo aqui de calibre 12. A gente tem aqui, só não separei aqui. Ah, tem um estragado aqui, ó. Essa daqui tá toda, essa munição aqui, ela mastigou lá, ó. Esse aqui é um 22 LR. Esse aqui é um 22 Magnum. Esse aqui
é um 17 HMR. Toda vez que você dispara o 17 HMR, ele racha aqui, ó. Aqui a gente tem dois, esse é de garrafinha também, né? Mas dois de fuzil, um aqui de 5,56 e um de 7,62 por 51. Esse rachado que eu mostrei para vocês. Outro defeito que às vezes dá, ó, o culote cortar aqui, ó, quando tá tão ruim o estojo que ele bate aqui, né, no ejetor e acaba comendo aqui, ó, na hora. Isso dá muito na carabina. A não ser, e também ele também tá, às vezes acontece o que, ó, esse daqui também tá cortado, ó. O estojo ele tá cortado aqui, não foi ninguém que pegou o alicate e cortou, não. Isso aqui eu não sei se ele estragou na carabina ou se foi na prensa, ele tava muito ruim, na hora de extrair ele acabou cortando aqui. Esse daqui eu não me recordo, não. Mas tem essas duas situações aí, né? Ó, esse outro aqui também, ó. Esse aqui também sofreu uma pressão excessiva e depois eu usei aí o calibrador para voltar, mas eu resolvi descartar o estojo. Aí alguns exemplos para mostrar para vocês, mas aqui já deu para ter uma ideia, né, de alguns exemplos de estojos aí. Se a gente fosse falar aqui de defeito que pode acontecer aqui no estojo, a gente ficaria aqui bastante tempo. O vídeo eu ainda não editei nessa parte que eu tô gravando, mas eu tenho quase certeza que o vídeo já ficou longo. Tá vendo que toda vez a gente lembra de alguma coisa? A gente tem aqui dois estojos de 22 Magnus, que esse estojo é cromado. A gente tem dois estojos aqui, ó, de 380 CBC cromado também. De 9 eu não me recordo se eu tenho algum cromado desses antigos aí. Eu comprei recentemente aquela munição que o estojo ele é de aço. Então eu comprei, ó, inclusive a ponta é diferente. Eu comprei para testar. A gente vai testar isso aqui, vamos gravar um vídeo no canal aí mostrando, testando essas munições que a gente adquiriu aí num preço até razoável, esse tipo de munição aqui. Bom, pessoal, como sempre a gente encerra o vídeo aqui e eu lembrei, vocês viram que a gente tem muita coisa para falar e aí o vídeo fica longo. Então, rapidamente, uma coisa também que no aro eu constatei, eu não vi ninguém falando sobre isso, foi um problema até que deu na BMF9, que é da empresa Brigade. O aro aumentar de tamanho, né? Não é que ele aumenta na carabina, mas vamos supor, devido a muito uso dele estar batendo aqui, essa região do aro ela aumenta. Esse fato a gente comprova aqui no shell holder. Quando você vai colocar ele aqui, ele não entra, ele está fora das especificações, das tolerâncias. E qual que foi o defeito? Os aros grandes, nesse tipo de equipamento que é a carabina, quando o ferrolho vem, bate aqui, ele não entra dentro do alojamento que tem no ferrolho e isso provoca falha. Isso eu constatei, inclusive, né, pessoas conversaram comigo a respeito disso para entender o que estava acontecendo, para falar em outros grupos, porque era dúvida. Então vamos lá, então o aro também ele aumenta de tamanho, isso também provoca falha. Então, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo, deixa aí seu like, seu comentário, compartilha com um amigo e até o próximo vídeo. Valeu!